A era antes do grande juízo. Antes que as águas cobrirem a terra, antes que Noé construísse a arca e antes que o juízo de Deus se manifestasse com toda a força, existiu uma era misteriosa e fascinante. Um tempo envolto em sombras e silêncio, esquecido por muitos e desconhecido por tantos. Esse foi o mundo pré-diluviano, um capítulo da história humana que, embora pouco detalhado nas escrituras, ecoa com advertências, lições e mistérios. Imagine viver numa época onde as pessoas alcançavam idades que hoje parecem impossíveis, ultrapassando os 900 anos. Um tempo onde a tecnologia florescia de forma surpreendente, apesar de não existir eletricidade, computadores ou cimento moderno. Um mundo onde cidades eram erguidas, instrumentos musicais inventados, e ferramentas de ferro e cobre moldavam o progresso de uma civilização que, ao mesmo tempo que crescia, mergulhava no pecado. O que havia nesse tempo? Gigantes? Criaturas extintas? A Bíblia dá pistas. Mas mais do que criaturas exóticas ou invenções esquecidas, havia ali uma sociedade em decadência moral. A semente da desobediência plantada por Adão e Eva germinou e se espalhou pelos seus descendentes. Caim, o primeiro filho do primeiro casal, foi também o primeiro a cometer homicídio. Ele matou seu irmão Abel por inveja, e depois fugiu. Recebeu de Deus uma marca e fundou uma cidade, a primeira mencionada nas Escrituras, que carregava o nome de seu filho, Enoque. A civilização começou a se organizar, crescer e se afastar cada vez mais do Criador. Apesar disso, o ser humano, criado à imagem de Deus, não era primitivo como sugerem certas teorias modernas. A Bíblia deixa claro: o homem foi criado racional, moral e capaz. Ele não passou por um processo evolutivo como espécie, mas sim por um desenvolvimento intelectual ao longo do tempo. Prova disso é que, já nos tempos de Caim, seus descendentes eram capazes de criar instrumentos musicais, habitar em tendas, cuidar de rebanhos e trabalhar com metais. Jabal, Jubal e Tubal-Caim, nomes antigos que trazem ecos de progresso. O primeiro criou modos de viver em tendas e cuidar de rebanhos. O segundo foi pai dos que tocavam harpa e flauta. O terceiro, um forjador habilidoso de ferramentas de bronze e ferro. Era uma sociedade que se desenvolvia rapidamente, mas sem freios espirituais. E então surge Noé. A Bíblia diz que Deus lhe deu instruções específicas para construir uma arca, e Noé teve a capacidade e os recursos para fazer isso. Isso mostra que, muito antes da história moderna, havia conhecimento, organização e trabalho avançado. Esse mundo, repleto de criatividade, inovação e longevidade, também foi marcado por crescente rebelião contra Deus. E por mais que tivesse lampejos de beleza, a escuridão moral foi se aprofundando até que o juízo se tornou inevitável. Você já tinha refletido sobre tudo o que pode ter acontecido nesse período esquecido da história? O que mais será que se esconde entre as linhas de Gênesis? Glorifique a Deus nos comentários se você sente que estamos vivendo dias que se parecem com os tempos de Noé. Os vigilantes, gigantes e a corrupção total. À medida que a humanidade se multiplicava, algo estranho começou a acontecer. Algo que ainda hoje é motivo de debates e mistérios. Gênesis 6 descreve uma cena enigmática. Havia gigantes na terra naqueles dias, e também depois, quando os filhos de Deus vieram às filhas dos homens e elas lhes deram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, homens de renome. Mas quem eram esses filhos de Deus? E quem eram esses gigantes? O livro de Enoque, um antigo texto hebraico que, embora não esteja no cânon bíblico tradicional, era conhecido por Jesus e seus apóstolos, detalha esse episódio com clareza surpreendente. Ele afirma que anjos caídos, chamados de vigilantes, desceram à terra e tomaram mulheres humanas. A união entre esses seres celestiais e mulheres gerou os Nefilim, uma raça híbrida de gigantes, fortes e violentos, que corromperam a criação. Esses anjos ensinaram à humanidade conhecimentos que estavam além do seu tempo: astrologia, feitiçaria, fabricação de armas, uso de pedras preciosas para encantamentos e até abortos forçados. Um saber corrompido, que feriu o plano original de Deus e distorceu a ordem natural das coisas. O mundo, que já caminhava na escuridão, mergulhou de vez na perversão. A maldade se espalhou como praga, e Deus viu que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era má continuamente. Gênesis 6:05. O que antes era civilização se tornou caos. A violência se espalhou. O medo dominava. Os Nefilim dominavam as pessoas. Segundo Enoque, chegaram a devorar tudo que os homens produziam, e quando a terra já não supria suas necessidades, começaram a devorar os próprios humanos.
O próprio planeta sofreu com essa corrupção. A criação foi alterada. Gênesis diz que toda a carne havia corrompido seu caminho sobre a terra, indicando que até os animais e a natureza estavam afetados. Foi quando Deus tomou a decisão mais radical desde a criação: destruir toda a vida, com exceção de Noé e sua família. Mas antes do dilúvio, segundo Enoque, Deus enviou arcanjos para prender os vigilantes rebeldes. Foram lançados em abismos escuros, acorrentados até o dia do julgamento final. Seus filhos, os gigantes, foram destruídos, mas seus espíritos continuaram vagando pela terra. Seriam esses os espíritos imundos que Jesus enfrentava nos evangelhos? Este capítulo sombrio da história da humanidade traz à tona um princípio eterno. Deus é paciente, mas não tolera a corrupção por tempo indefinido. Ele julga. Ele limpa. Ele renova. Será que hoje vivemos algo semelhante, onde o saber humano é usado para dominar, corromper e desafiar o próprio Criador? A tecnologia avança, mas a moral retrocede. A ciência se exalta, enquanto a fé é ridicularizada. Os vigilantes caíram, mas os enganos continuam. Você já se perguntou se os dias de hoje se parecem mais com os dias de Noé do que imaginamos? Se essa mensagem te tocou, escreva "Deus é justo" nos comentários e compartilhe com alguém que precisa entender o que realmente aconteceu antes do dilúvio. O eco dos dias de Noé ainda ressoa. A história do mundo antes do dilúvio não é apenas um conto antigo, enterrado nas páginas da Bíblia ou nos textos apócrifos. É um alerta, um espelho, um retrato de um tempo em que o céu e a terra se chocaram, e a humanidade perdeu o rumo por ceder à corrupção, ao orgulho e à rebelião espiritual. Os vigilantes caíram, os gigantes pereceram, e a criação foi julgada. Mas Deus preservou um remanescente, Noé, um homem justo entre gerações perversas, que andava com Deus. Ele foi o sinal de que, mesmo nos dias mais escuros, ainda há esperança para os que escolhem permanecer fiéis. Jesus nos deixou um aviso claro: assim como foi nos dias de Noé, será também a vinda do Filho do Homem. Mateus 24:37. Ou seja, o mundo de hoje, com seus avanços tecnológicos, decadência moral e distorções espirituais, pode estar mais próximo de um novo juízo do que imaginamos. Essa história não é sobre medo. É sobre preparo. É sobre arrependimento, fé e vigilância. Porque Deus ainda busca por Noés, pessoas que estejam dispostas a andar com Ele mesmo que todos ao redor estejam indo na direção oposta. Você está atento? Está pronto? Ou será pego de surpresa, como os que zombavam da arca até o dia em que as águas começaram a cair? Se essa mensagem falou ao seu coração, comente "Eu escolho andar com Deus" e envie para alguém que precisa despertar para os dias em que vivemos.